Vindo aqui, minha gente, para camadas da pele, a gente pode observar aqui nesse desenho que a nossa pele ela vai ser formada de duas camadas. Essa primeira camada aqui, ó, a epiderme, que é a camada mais superficial da pele, e a outra, a derme. E agora a gente vai ver as principais características dessas duas camadas que formam a pele. Abaixo dessas duas camadas que formam a pele, a gente encontra aqui, ó, uma estrutura formada principalmente de tecido adiposo, ou seja, gordura, que é chamada de tela subcutânea ou hipoderme. Só que essa tela subcutânea ou hipoderme, ela não faz parte da constituição da pele. Ela já é o que vem abaixo da pele. Vindo aqui para a primeira camada da nossa pele, que é a epiderme, é a primeira camada, é a camada mais superficial da nossa pele. Nessa camada mais superficial, a gente vai ter várias camadas de células e tipos de células diferentes, formando essa epiderme. Os principais tecidos ou os principais tipos de células que vão atuar na formação dessa epiderme e que nos interessa serão esses quatro aqui, ó, os queratinócitos, os melanócitos, as células de Merkel e as células de Langerhans. Esses quatro componentes aqui vão ser os principais tipos de células encontrados na epiderme, ou seja, na camada mais superficial da pele. Vamos ver agora a função de cada um desses tipos de células. Os queratinócitos, esse aqui, o nome já diz o que eles fazem. Eles produzem queratina. E o que é queratina? É um composto proteico, uma substância que vai nos proteger da desidratação. Então a gente tem células especiais na nossa epiderme, chamada de queratinócitos, que vão produzir essa queratina e expelir sobre a superfície da pele, impedindo que a gente perca água excessivamente. Os melanócitos, esses bichinhos aqui, vão produzir melanina. Melanina é um composto também proteico que vai dar pigmento à pele, ou seja, cor. Minha gente, eu vou voltar aqui porque tem gente pedindo para entrar lá para entrar na nossa aula. Deixa eu ir lá ver quem é. Se eu conseguisse era bom, né? Permitir. Permitir. Pronto. Voltei para cá. Vocês conseguem ver os slides direitinho ou sumiu tudo? Sumiu tudo pra mim. Sumiu tudo, tá vendo? Danado. Quando para aceitar quem está chegando, eu vou voltar lá e... Jesus! Negar.
lá. Pera aí, viu, minha gente? Que não tá indo mais de jeito nenhum. Permitir. Agora vocês conseguem ver? Agora sim. Aham. Tá certo. Pois agora pode ser até minha avó que esteja pedindo para entrar lá do céu, que eu não vou aceitar. Pronto. Bora lá. Voltar. A gente estava aqui nos melanócitos. E eu disse que esses melanócitos... Calma. Esses melanócitos, eles vão ser responsáveis por produzir a melanina, que é o que dá pigmentação ou cor à nossa pele. E essa quantidade de melanina que será produzida pela nossa pele vai depender de pessoa para pessoa. Quanto mais melanócitos a pessoa tiver, mais melanina será produzida. Isso vai determinar se você é mais claro, mais pardo, mais negro, certo? Isso tem a ver com a quantidade de melanina que tem na sua pele. Essa melanina que a pele produz não tem só a função de nos dar cor, claro que não. Ela tem função de proteger a gente do excesso de raios ultravioleta do sol. Então, quanto mais escuro for a pessoa, mais proteção ela tem contra os raios UVA e UVB do sol. Quanto mais clara, menos proteção. Uma coisa interessante a respeito desses melanócitos, dessas células, é que existe uma doença, não seria uma doença, seria uma condição genética, uma falha genética, onde o indivíduo nasce com falta desses melanócitos, ou seja, ele nasce sem células melanócitos. O indivíduo que nasce com essa disfunção congênita será um albino, ele terá uma condição genética chamada de albinismo, onde o corpo dele não irá produzir nenhum tipo de pigmento. Então essas pessoas têm muita sensibilidade ao sol, porque não tem proteção. Também ainda referente a esses melanócitos aqui, existe um tipo de doença chamada de vitiligo, que é a doença do Michael Jackson, que o Michael Jackson tinha, onde a pessoa vai perdendo gradativamente esses melanócitos durante a vida. Aí vai ficando com as manchas claras na pele, porque os melanócitos morrem e param de produzir aquela substância que daria cor àquela região. Até agora é uma doença sem cura. Tem tratamento, mas cura não. Por isso que Michael Jackson, na época, em vez de ficar manchado, ele preferiu acabar logo com todos os melanócitos e ficar totalmente branco. Vindo para cá, para as células de Merkel, que são o terceiro tipo de células encontradas na nossa epiderme, essas células de Merkel elas serão responsáveis por sentir as sensações táteis, por captar os estímulos táteis. Ou seja, são células que têm terminações nervosas que captam o que está acontecendo ao redor da gente, como o toque, o frio, o calor, e enviam essa mensagem para o sistema nervoso, células de Merkel. Essas células de Langerhans, que também ficam situadas na epiderme, elas têm o poder, ou a função de capturar e destruir micro-organismos. Que são micro-organismos? Vírus, bactérias, protozoários. Ou seja, se algum vírus, bactéria, protozoário conseguir penetrar na nossa pele através dos poros, por onde sai o suor, por exemplo, essas células de Langerhans vão aprisionar esses micro-organismos e tentar destruí-lo antes que ele chegue na corrente sanguínea. Então ela tem uma função de defesa, de proteção.
Aí aqui do lado a gente tem essa imagem que parece mais um pedaço de bolo de chocolate, que representa um desenho da nossa epiderme. Então vocês podem ver aqui, ó, são várias camadas de células que formam nossa epiderme, e aqui onde está localizada cada uma dessas células que eu falei, as Langerhans, os melanócitos, Merkel, e aqui os queratinócitos. Perguntas até aí? Professor. Professor. Sim, diga. Pode dizer. Oi, estou ouvindo. Tem uma pergunta de Natan, é que ele é da minha turma, ele pediu para eu perguntar porque o microfone dele está com problema. Ok, pode perguntar. Ele está perguntando se tem como adquirir melanina através de alimentos ou de alguma coisa assim. Melanina, não. A melanina, que é a proteína que vai dar pigmentação à pele, ela vai ser produzida pelos melanócitos, e a quantidade de melanina que é produzida, mais ou menos, pode sofrer influência de acordo com a quantidade de sol que você leve. Então, se você tiver mais exposição ao sol, isso, vamos dizer assim, vai estimular os seus melanócitos a produzir mais melanina. Por isso, quando uma pessoa é morena que passa a trabalhar, vamos dizer assim, um serviço, um trabalho onde não leve tanto sol, ela vai ficando mais branca. Porque essa quantidade de melanina é estimulada pela quantidade de sol que a gente leva, tá certo? Mas pela alimentação, não. Tá bom. Outra pergunta? Tá bom, obrigada. Alguém ia perguntar outra coisa? Caso, esse coisa aí do professor, que eu não sei falar esse nome. Os melanócitos? Sim. Sim. Então, nesse caso, quanto mais sol você tiver, mais cor você vai levar. No caso, ele vai dar mais cor, é? Mais cor, sim. Mas isso não quer dizer que você é branco e você vai ficar no sol muito tempo e vai se tornar negro. Não. Vai aumentar a sua produção. O que vai determinar se você é uma pessoa parda, uma pessoa negra ou uma pessoa branca é a quantidade de células que você tem, certo? A quantidade de células vai determinar a sua cor. Agora, se você ficar mais tempo exposto ao sol, você vai deixar de ser tão branco e passar a ter mais um pouquinho de cor, porque esses melanócitos ficam estimulados a produzir mais melanina, como se fosse uma defesa dos raios solares que você está levando em excesso. Respondi sua pergunta? Respondeu sim, obrigada. Nada. Mais? Ô, professor. Oi. A melanina, ela tem na vitamina D? Não. A vitamina D é um tipo de vitamina que a pele ela sintetiza através dos raios do sol. E essa vitamina D no nosso organismo ela vai ter uma função específica que é de fixar o cálcio dos alimentos que a gente come nos ossos. Então quer dizer, se a gente consome muito alimento em cálcio e não tiver vitamina D para que ela atue fixando aquele cálcio no osso, é mesmo que não ter. Então a gente precisa da vitamina D e de maneira natural ela só é absorvida através dos raios do sol. Só que hoje em dia, né, a medicina evoluiu e você já pode encontrar a vitamina D em cápsulas na farmácia, mas de forma natural, só através dos raios do sol. Certo? Obrigado. Nada. Mais perguntas? Não? Vindo para cá. Tudo isso que a gente viu aqui, ó, esses 4 tipos de células principais, a gente viu que faz parte da epiderme, que é a parte superficial da nossa pele. Agora tem a parte mais interna, que é a derme. Antes disso, eu quero atentar vocês para uma coisa. Até agora, a gente tem falado de tecido epitelial. A pele é formada por derme e epiderme. Epiderme é a superficial, derme a mais profunda. A superficial, a que a gente estava falando, a epiderme, ela é composta de tecido
epitelial. Já essa parte aqui, ó, mais profunda, ela não é formada de tecido epitelial, ela é formada de tecido conjuntivo. Que aí a gente já vai entrar em um outro tipo de tecido. A gente estava vendo tecido epitelial, mas agora a gente já vai ver que a derme já vai ser formada por tecido conjuntivo. Mas mais para frente a gente vai ver o que é esse tecido conjuntivo direitinho. A derme, como eu já disse, é a camada mais profunda da pele. E nela estão situados os anexos da pele. Os pelos, as unhas e as glândulas. Então, se vocês olharem para essa figura aqui ao lado, ó, a gente vê a raiz do pelo dentro da derme. Uma glândula sudorípara aqui, ó. E os vasos sanguíneos. Lá no começo, nas primeiras aulas, quando a gente começou a ver o tecido epitelial, a gente viu que uma das principais características do tecido epitelial é não possuir vasos sanguíneos. Se a derme possui vasos sanguíneos, ela não pode ser formada de tecido epitelial. Por isso, ela vai ser formada de tecido conjuntivo. Certo? Essas glândulas que vão se encontrar aqui na nossa derme serão glândulas sebáceas e glândulas sudoríparas. As sebáceas vão produzir uma espécie de óleo, de gordura, que fica exposta na nossa pele e também ajuda a combater a desidratação, a perda de água. Tem pessoas que terão a pele mais oleosa, tem pessoas que terão a pele menos oleosa. Outra estrutura que pode ser encontrada dentro dessa derme são os receptores sensoriais. Esses receptores sensoriais são terminações nervosas que fazem contato direto com essas células de Merkel aqui, ó, que a gente acabou de ver. Elas não captam os estímulos ambientais, o toque, o frio, o calor. Então essas células captam os estímulos ambientais e repassa para os receptores sensoriais. Só que receptores sensoriais vai estar na camada mais profunda, que é a derme, e as células que captam esses estímulos vão estar na parte mais superficial, na epiderme. As células captam e enviam para os receptores. Os receptores enviam para as terminações nervosas. As terminações nervosas levam essa informação para o nosso cérebro e aí a gente percebe quando alguém toca na gente ou quando alguém dá um beliscão na gente ou quando toca alguma coisa gelada ou alguma coisa quente. Certo? Dúvidas, minha gente? Não. Não? Aí vejam só. Por aqui a gente vai parar com o estudo do tecido epitelial. A partir da próxima aula a gente já vai ver tecido conjuntivo. Certo? Lembrando que essas aulas estão lá no canal do YouTube, que eu postei lá o primeiro vídeo no Classroom de vocês. Assim que eu terminar de gravar esse vídeo aqui, se ficar gravado mesmo, aí assim que eu tiver tempo eu deixo lá também. Para quem não acompanhou, acompanhar, e quem quiser rever, entra lá e dá mais uma olhada. Certo? Ô, professor, Oi. Diga. eu queria saber qual o canal do YouTube. É que eu não estava nas outras aulas. Certo. Você é de que turma? Eu sou do primeiro ano. Do A, do B, do C, do D? Do D. Do D. Ah, então você é aluna de Jordana, né? Isso. Certo. Aí eu não tenho contato direto assim com vocês, né? Eu não tenho nem o Classroom de vocês e nem tenho o grupo dos representantes de turma. Mas aí eu passo para a Miss Lene e peço para a Miss Lene disponibilizar para vocês, tá certo? Tá certo. Pronto. E esses slides vão estar disponíveis lá também? Sim. Eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Veja só. Tá bom. Aí Obrigada. para terminar, eu vou deixar uma atividadezinha para vocês, onde vocês vão pegar o livro de vocês, que todo esse assunto tem no livro. Na mesma ordem que está esses slides, está lá no livro. Vocês vão pegar o livro de vocês, vão responder as 5 primeiras questões
da página 282. São várias questões que tem lá, porque são questões da unidade toda. Vocês só vão responder as primeiras 5, que são referentes ao que a gente estudou até agora, certo? E onde vocês vão encontrar esse assunto? Além dos slides da minha fala, né, se ficou alguma coisa na cabeça de vocês, vocês vão encontrar esse assunto das páginas 226 até a 233 do livro. Aí vocês pegam, leem lá a questão, escrevem a resposta no caderno, tiram uma foto e deixa lá no Google Sala de Aula. A galera que for meus alunos, tá certo? Eu vou entrar lá no Google Sala de Aula e vou deixar isso que está aqui nesse slide em forma de uma atividade, para vocês poderem fazer e responder, tá certo? Só estou avisando. Aí, junto com essa atividade, eu vou deixar lá também os slides. E para a galera do primeiro D e E, como eu não tenho acesso ao Classroom de vocês, eu vou pedir para a Miss Lene compartilhar para vocês esses slides aqui. Tá certo? Alguma dúvida? Não. Não. O professor, é para mandar ainda hoje essa atividade? Não. Você vai ter aí essa semana todinha para fazer, tá certo? Ô, professor, é para entregar quando essa atividade aí? Daqui para a semana que vem, daqui para a próxima aula, sexta. Certo? É em duplo ou individual? Beleza. Faça individual. Certo? Faça individual para me dar mais trabalho para corrigir. O professor, o primeiro ano daí, o primeiro ano precisa mandar também? Não. Vocês estão só como ouvintes, viu, minha gente? Se Miss Lene ou alguém falou alguma coisa que eu vou colocar falta em vocês, ou se eu vou atribuir nota, não. Vocês estão só como ouvintes, para a galera aí que quer participar do SSA, do Enem, ter essas aulas, não ficar sem aula, certo? Mas vocês estão só como ouvintes, tá bom? Tá certo. Aí vejam só, eu quero que vocês, antes de sair, vá lá no chat e coloque o nome e a turma de vocês, tá certo? Nome e turma para eu poder fazer a chamada depois.